Olá! Está em análise aqui na Câmara um projeto que proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação no período de 45 dias antes das eleições. Quem descumprir a medida poderá pegar prisão de 6 meses a 1 ano e ter que pagar multa que vai de 100 mil a 500 mil reais. Para entender a razão dessa tentativa de mudar a lei eleitoral, eu converso agora com o autor do projeto, deputado Fábio Henrique, do União Brasil, de Sergipe. Olá, deputado, muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, explica para a gente o que isso traz de mudança, traria de mudança em relação à lei eleitoral atual. Olha, há dois aspectos que precisam ser analisados. O primeiro é que a divulgação de pesquisa durante o período eleitoral, levando-se em consideração que as pesquisas são sérias, mesmo assim isso interfere, ao nosso ver, na decisão do eleitor. Muitas vezes o eleitor ele não quer votar naquele candidato que está muito abaixo da pesquisa, de sorte que essa divulgação no período eleitoral, na nossa opinião, por isso apresentamos o projeto, ele desequilibra o processo eleitoral quando ele interfere na decisão do eleitor. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, que é o mais grave, é que invariavelmente nós estamos acompanhando uma verdadeira farra de pesquisas mentirosas. Eu cito o exemplo do meu estado. Estão influenciando. E aí o problema é ainda maior, porque além de influenciar, engana as pessoas. Eu cito, por exemplo, Aracaju, capital do meu estado, Sergipe, nas últimas eleições municipais, em pouco mais de 15 dias, nós tivemos a divulgação de mais de 40 pesquisas. E o detalhe... diferentes. E o detalhe mais grave, quase todas elas com resultados completamente diferentes umas das outras e diferentes dos resultados que foram apresentados nas urnas. Ou seja, aí o problema é mais grave, porque além de a divulgação da pesquisa interferir na decisão do eleitor, ainda tem por objetivo de enganar o eleitor, mostrando que o candidato A ou o candidato B está na frente da pesquisa sem ele estar. Então, nós entendemos que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, não pode continuar omisso a esse problema. Aliás, são tantos outros problemas da lei eleitoral, nós estamos destacando esse. O Congresso Nacional precisa abrir o debate. O remédio é muito amargo, talvez divulgar, proibir a divulgação completa seja um pouco duro demais, mas vamos discutir. O que não pode é a gente continuar com essa farra de pesquisas que acontecem em todo o Brasil, influenciando a decisão do eleitor e enganando o eleitor quando essas pesquisas elas são fabricadas, montadas para mostrar ao eleitor uma realidade que não é a realidade das ruas. Ou seja, a sua proposta é basicamente o eleitor votar em quem ele quer, sem saber quais são as tendências eleitorais. Porque, na verdade, 45 dias é bastante tempo antes de um primeiro turno, por exemplo, e se levar isso em conta para um segundo turno, pega todo o tempo entre o primeiro e o segundo, não é isso? O objetivo é exatamente que durante o período eleitoral, o eleitor possa decidir o seu voto baseado nas propostas, nos programas eleitorais, naquilo que o candidato apresenta de solução para os problemas da cidade, do estado, do país, e não digamos assim, pela emoção que uma pesquisa eleitoral, você imagine faltando 3, 4 dias para a eleição, é divulgada uma pesquisa eleitoral que o seu candidato está na frente, isso causa uma euforia no seu agrupamento político e um desânimo no agrupamento político adversário. Então, na nossa avaliação, isso desequilibra. Mas é importante que o Congresso Nacional debata. Proibir de uma forma completa não é o caminho, então vamos regular. Vamos estabelecer regras mais duras para que a gente não tenha a vontade do eleitor sendo modificada por uma fraude, que são pesquisas que, além de mudar a opinião do eleitor, não retratam aquilo que está acontecendo, que nós vimos isso muito. Tenho certeza que... O senhor quer acabar com o voto útil, basicamente, tenho certeza que em todos os estados do Brasil
nós tivemos pesquisas mentirosas, pesquisas que há 3 dias da eleição dava um candidato com 30%, ele teve 10%, e dava um com 10%, ele teve 40%. Enfim, isso é um problema que está no país inteiro. O Congresso Nacional não pode se omitir, ele precisa debater, porque esse é um assunto grave. O senhor quer evitar o voto útil e o senhor acredita que isso também evita a manipulação? Com certeza. Primeiro, o voto deve ser útil na medida em que o eleitor vote naquele que tem as melhores propostas e que ele acredite que vai ajudar a resolver os problemas da sua cidade. Não apenas porque, eu vou votar naquele porque vai ganhar. Mas nem sempre o que vai ganhar é aquele que tem as melhores propostas. É isso mais ou menos que a gente defende. O senhor tem outro projeto também sobre eleições que prevê a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais fraudulentas. Como é que é esse projeto? Ele aprofunda um pouco mais, porque toda pesquisa, o que é que acontece hoje? Os institutos, e aí tem instituto de toda a ordem, eu quero inclusive registrar que eu citei o exemplo de Aracaju, nós tivemos institutos nacionais que fizeram pesquisas corretas. Então, você não pode generalizar, porque toda vez que a gente generaliza, invariavelmente a gente erra. Mas há institutos que são montados para aquele período eleitoral, que eles entregam, por exemplo, no TSE, no TRE, 600 amostras, quando, na verdade, ele coletou 1.500. Das 1.500 que ele coletou, ele separa 600 de acordo com o desejo dele do resultado final. Ora, se o judiciário entender que uma pesquisa é fraudulenta, o que é que o projeto está propondo? Que a gente amplie a penalidade para o Instituto, com multas que vão variar de 100 a 500 mil reais, e aí alguém pode dizer, mas a multa é muito pesada, mas o crime é grave. E quando o crime é grave, a multa precisa ser pesada, porque tem um ditado que diz que a parte que mais dói no corpo é o bolso. E, por outro lado, toda pesquisa tem um estatístico, um profissional que é devidamente habilitado e que assina, que faz a leitura, que faz a tabulação daqueles números e que assina como responsável. Ora, se eu estou assinando como responsável por uma pesquisa, eu preciso também me responsabilizar se eu estiver cometendo uma fraude. Então, nós estamos ampliando uma pena que hoje é no máximo de 1 ano, uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. Qual é o objetivo disso? É para inibir esse profissional de assinar uma pesquisa que seja mentirosa, que seja fraudulenta. Então, o objetivo dos 2 projetos é abrir no Congresso Nacional a discussão sobre pesquisas eleitorais. Elas estão interferindo no resultado da eleição? A forma como elas estão sendo feitas e divulgadas está interferindo? Eu acho que esse é o grande objetivo. Abrir o debate, porque o Congresso Nacional não pode ficar omisso a um problema que ocorre no país inteiro. De acordo com essa sua segunda proposta que a gente está debatendo, seriam os TRS e o TSE quem verificaria se há fraude ou não? Apenas a Justiça Eleitoral? Eu acho que a gente aí abre, inclusive, um outro debate. O Congresso Nacional poderia estabelecer o que é uma pesquisa fraudulenta. Afinal de contas, esta é a casa onde as leis são produzidas. Como detectar, deputado? Então, aí o Congresso Nacional teria que produzir uma lei estabelecendo o que é uma pesquisa fraudulenta. Como essa lei não existe, quem é que pode decidir se uma pesquisa é fraudulenta ou não, baseado nas provas que são levadas? É o juiz eleitoral, decisão submetida ao recurso do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas muitas vezes o juiz vai decidir baseado naquelas provas que lhe são apresentadas. É outro tema que eu acho que o Congresso Nacional precisa debater. Estabelecer um regramento para que fique claro o que é, de fato, uma pesquisa que seja fraudulenta. Ora, não é normal uma pesquisa que há 4, 5 dias da eleição apresenta um resultado 20 pontos diferente do resultado que é apresentado nas urnas. Ora, a variação ela é natural, por isso que existem nas pesquisas sérias, nas outras que não são sérias também, a margem de erro. A margem de erro ela existe, que é exatamente essa variação que acontece. Agora, você não pode ter uma pesquisa que um candidato tenha 40%, e quando abre as urnas ele tem 15%. Aí, de fato,
ou a pesquisa é muito mal feita, ou o profissional que assinou ele é muito ruim, ou a pesquisa é fraudulenta e isso merece, na minha avaliação, uma reprimenda e o Congresso Nacional precisa urgentemente debater e legislar sobre esse assunto. Muito obrigada e boa sorte com esse debate que o senhor está querendo estabelecer aqui dentro. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Fábio Henrique, do União Brasil de Sergipe, sobre 2 projetos dele ligados ao processo eleitoral. Você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até mais.